Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, nosso próximo assunto a ser discutido vai ser, a gente vai sair um pouquinho da parte de álgebra aritmética e vai entrar agora em geometria. Mas antes da gente começar a nossa discussão da geometria propriamente dita, a gente precisa lembrar de alguns conceitos que a gente aprendeu lá no 7º ano, que são os conceitos de razão e de proporção. Então, eu vou lembrar a definição de razão e proporção com vocês e dar alguns exemplos para clarear um pouco a cabeça e depois a gente vai ver como é que esses conceitos vão se aplicar na geometria. Bom, o primeiro conceito que é muito importante e que ele é aplicado até no dia a dia, e vocês vão entender por que ele é aplicado no dia a dia, é o conceito de razão. Quando a gente fala de razão entre dois números, a gente está falando sobre a relação que existe entre esses dois valores quando eles estão numa mesma grandeza. Então, quando eu vou comparar dois números e eu quero a razão entre eles, eu tenho que verificar quais são as unidades que eu estou utilizando para poder saber o que é que essa relação está me dizendo. Ah, Marina, não entendi. Vamos pensar em razões que a gente normalmente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente está falando em velocidade. Quando eu falo para você que um carro estava trafegando a uma velocidade de 60 km por hora, o que significa 60 km por hora? Bom, quer dizer que ele estava andando 60 quilômetros a cada hora. Isso é uma razão. A razão entre a quantidade de quilômetros que ele andou, a distância que ele percorreu e o tempo que ele levou. Isso é o que a gente conhece como velocidade. Então, a velocidade nada mais é do que a razão entre a distância percorrida pelo tempo. Então, quando a gente quer a razão entre dois números, a gente faz a relação entre eles. E como é que eu relaciono dois números? Nesse caso da definição, eles estão numa mesma grandeza, mas na prática a gente consegue relacionar duas grandezas diferentes, mas que tenham alguma coisa a ver. Então, a distância pelo tempo está nos dando uma nova unidade que surge daí, que é a velocidade, que é uma nova grandeza, que é uma grandeza que é composta por outras duas, quilômetros e horas. Então, quando a gente lê a definição, razão entre dois números é a relação existente entre esses dois valores de uma mesma grandeza, expressa como A para B. Então, a gente pode falar também de razão entre dois números, por exemplo, eu vou comprar revistas e jornais. Quando eu chego na banca, eu vejo que o número de revistas está numa razão de 2 para 3 em relação aos jornais. Então, eu tenho a quantidade de revistas e jornais. A quantidade de revistas e jornais está numa relação 2 para 3. O que significa isso? Significa que para cada 2 revistas, eu tenho 3 jornais. Eles estão numa relação 2 para 3. Como é que eu escrevo isso matematicamente? A razão, ela é um quociente. O quociente de A para B. Nesse caso, a gente precisa tomar muito cuidado. O nosso B não pode ser zero. Por que mesmo? Isso, porque a gente não pode dividir por zero. Beleza? Então, quando eu falo em 2 para 3, a gente também pode dizer que essa razão a gente escreve como quociente entre a quantidade de revistas e a quantidade de jornais. Beleza? A gente também, então, esse é um exemplo. A gente pode lembrar da velocidade, tá? A velocidade, ela é a razão entre a distância percorrida e o tempo que eu levei para percorrer essa distância. Então, ela é a razão entre a distância percorrida e o tempo. Que tempo? O tempo que eu levei para percorrer essa distância. Então, vamos dar um exemplo aqui. Velocidade de um carro é igual a 60 quilômetros por hora. O que significa isso? Que ele andou 60 quilômetros em uma
hora. Isso é razão. Mas atenção, na razão, a ordem importa. Se eu perguntar para vocês qual a razão de revistas para jornais, tem que ser 2 para 3. E se eu disser, tá, e qual é a razão de jornais para revistas? Você tem que inverter. A ordem da razão importa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a razão entre dois números é diferente quando a gente muda a ordem desses números. Beleza? Ok, então, lembrado o que é razão, a gente vai pensar num outro conceito que usa a razão para conseguir ser definido, que é o conceito de proporção. A proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Aí você para e fala, não sei se eu entendi. Tá bom, vamos usar aquele exemplo do carro que eu dei para vocês, 60 km por hora. Vamos supor que eu tenho um carro e eu estou viajando a 60 km por hora. Então, eu vou ter aqui a velocidade do meu carro, é 60 km por hora. Ok? Legal, beleza. Aí, uma pessoa chega para mim e diz assim, Marina, eu também vou fazer uma viagem e a velocidade do meu carro vai ser proporcional à velocidade em que o seu carro estava trafegando naquela rodovia. Só que eu vou andar 240 quilômetros. Quanto tempo eu vou demorar para fazer essa viagem? Sabendo que o meu carro vai estar viajando numa velocidade proporcional à velocidade do seu carro. Aí eu vou falar assim, tá bom, você sabe que eu andei a 60 km por hora, certo? Você não sabe quanto eu andei, mas você sabe que eu andei a 60 km por hora. Beleza. Então vamos dizer que a pessoa me disse que a proporção entre a velocidade dela e a do meu carro são iguais, é a mesma proporção. Bom, se eu disse que proporção é a igualdade entre duas ou mais razões, primeiro eu vou ter que pensar o quê? Bom, velocidade é uma razão. Então, ela quis dizer que a razão quilômetros por hora que o meu carro exerceu, ela está em proporção, ela é proporcional à velocidade que o carro dessa pessoa vai exercer na rodovia. E ela disse que ela precisa andar 240 quilômetros. Ela quer saber quanto tempo ela vai demorar. Qual é a razão entre a quantidade andada e o tempo que ela vai levar? Eu não sei quanto tempo ela vai levar, mas eu sei, e ela me disse, que a distância percorrida é de 240 quilômetros. Eu quero descobrir o quê? Quanto tempo ela levou. Mas por que você igualou, Marina? Porque se a proporção é a igualdade entre duas ou mais razões, eu sei que a razão entre a quantidade que ela andou e o tempo vai ser proporcional à minha, então quer dizer que a razão entre a quantidade e o tempo que ela andar vai ser a mesma que a do meu carro. Então, proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Nesse caso, a gente está dizendo que a velocidade que o meu carro estava é proporcional à velocidade que o carro dessa pessoa também estava. Ou estará, porque ela vai fazer a viagem ainda. Tudo bem? Tá quase, tá quase. Depois a gente resolve esse primeiro exemplo. Eu vou dar um outro exemplo que talvez fique mais claro para todo mundo. Uma utilidade muito comum da proporção é receita. Todo mundo, pelo menos alguma vez na vida, já pensou em fazer um bolo, mesmo que não tenha feito ou não tenha dado muito certo. Quando a gente pensa em fazer um bolo, a gente vai olhar a receita. Aí quando a gente olha a receita, tá lá a quantidade de ovos, quantidade de leite, quantidade de farinha, e normalmente no final vem escrito rendimento. Vamos supor, tá? Vamos imaginar que eu tô fazendo um bolo e eu olhei lá na receita, o rendimento tá lá, rendimento. 8 porções. Então, quer dizer que eu vou conseguir cortar 8 pedaços desse meu bolo. Legal. Então, eu estou fazendo uma receita que o rendimento é de 8 porções.
Beleza. E eu sei que nesse bolo vão 3 ovos. 3 ovos. E todos os ingredientes eu tenho bastante em casa, mas a quantidade de ovos, não tenho muito ovo em casa. Então eu quero saber se eu vou conseguir fazer o bolo do tamanho que eu preciso, tá? De acordo com a quantidade de pessoas que vão comer, com os ovos que eu tenho. Como é que eu vou definir se isso vai dar certo? Bom, eu sei que com 3 ovos eu faço 8 porções. Vamos colocar 8 pedaços, tá? Vamos trocar porções por pedaços. Então, eu tenho 3 ovos para fazer um bolo de 8 pedaços. Aí eu paro e analiso a situação. Bom, eu tenho 24 pessoas que vão chegar para minha festa. Esse bolo não vai ser suficiente para todo mundo, porque todo mundo vai comer pelo menos um pedaço. Aí eu falo, tá bom, então eu preciso fazer um bolo maior. Se eu preciso fazer um bolo maior, eu vou precisar de mais ingredientes. Tá. Se para 8 pedaços eu preciso de 3 ovos, para 24 pedaços, que é o número de pessoas, quantos ovos eu vou precisar? Para poder saber se eu preciso comprar mais ovo. Então vamos pensar. Bom, eu tenho 3 ovos para 8 pedaços. Por que você escreveu assim, Marina? Lembra que a gente falou que razão a gente fala assim, ó, A para B? Então, a quantidade de ovos está para a quantidade de pedaços. Eu preciso de 3 ovos para 8 pedaços. Mas para o meu bolo dar certo, a proporção precisa ser mantida. Porque se eu colocar ovo demais, vai dar errado. Se eu colocar ovo de menos, também vai dar errado. Então, o que eu preciso respeitar? A razão entre o número de ovos e o número de pedaços. Só que eu não sei quantos ovos eu preciso, vou chamar de X, para 24 pedaços. Marina, essa conta não é tão difícil de fazer. Concordo plenamente com vocês. A gente pode resolver isso aqui de duas formas. A gente pode imaginar que isso aqui é uma equação de primeiro grau, porque é. Ou a gente pode enxergar que eu estou igualando duas frações. Se eu estou igualando duas frações, quer dizer que elas são equivalentes. Lembra desse termo, frações equivalentes? Lá do sexto ano? O termo frações equivalentes diz o quê? Se eu tenho duas frações que são iguais, que valem a mesma coisa, que são equivalentes, que têm valores iguais, se eu multipliquei o meu denominador por alguma quantidade para achar o novo denominador, eu preciso multiplicar o meu numerador também. Então, se eu multipliquei o meu denominador por quanto para chegar no 24? Bom, eu precisei multiplicar por 3, certo? Vamos usar um pontinho aqui que fica melhor. Ó, eu multipliquei 8 por 3, chegou no 24. Então, basta eu multiplicar o meu numerador também por 3 para chegar no meu novo valor. Então, quer dizer que o meu x é 3 vezes 3, meu x é 9. Então, eu preciso de 9 ovos. Legal. Marina, mas você falou que dava para resolver por equação do primeiro grau? Isso, equação. Isso aqui é uma equação e tem frações envolvidas. Como é que eu faço isso? Sem segredos. Vamos voltar aqui, ó. Se esse 8 está dividindo, ele vai passar multiplicando para o lado de lá. Ele vai multiplicar os dois lados. Consequentemente, ele passa multiplicando. E esse 24 passa multiplicando para o lado de lá. Então, eu vou ter 3 vezes 24 é igual a 8x. Vamos só espelhar isso aqui para ficar do jeito que a gente gosta? 8x é igual a 24 vezes 3. Legal. Vamos ser esperto, ó. O 24 vezes 3, eu divido por 8. Por quê? Porque ele está multiplicando aqui, então ele vai passar dividindo do outro lado. Na verdade, a gente nem precisaria ter multiplicado em cruz, podia deixar esse 8 paradinho aqui. Mas é bom para a gente ir lembrando propriedades de proporção. Agora, olhando para essa conta, eu percebo que o 24 e o 8 tem divisor comum. O 8 é divisor do 24. Então, eu vou dividir por 8 em cima e embaixo. Aqui embaixo vai ficar 1, aqui em cima vai ficar 3. Então, o meu x vale 3 vezes 3, que dá 9 ovos. Pronto, resolvemos o problema de duas formas. Ou percebendo a relação de equivalência, ou usando
equações de primeiro grau. Ah, então eu posso resolver esse aqui do mesmo jeito? Pode. Veja, se eu multiplicar esse lado aqui por 1 e esse outro por t, eu vou chegar na seguinte equação. 60t é igual a 240. Então, t é igual a 240 dividido por 60, dá 4, perdão. Dá 4. 4 o quê? 4 horas, né? Ele vai demorar 4 horas para fazer essa viagem se a velocidade dele for proporcional à velocidade que eu usei. Beleza? Então, vamos definir direitinho a proporção. Eu estou dizendo que a proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Então, eu tenho que a proporção de A, a razão de A para B é proporcional a C e D se a divisão entre eles der o mesmo valor, der um valor K qualquer. E esse valor K a gente chama de constante de proporcionalidade. Eu já vou mostrar no exemplo isso para vocês. Constante de proporcionalidade. Vejam só. No caso do nosso primeiro exemplo, a constante de proporcionalidade é o próprio 60. Por quê? Porque quando eu faço a divisão de 60 por 1, ele dá 60. Então, quer dizer que o quociente entre os meus dois valores deu 60. Se eles são proporcionais, o quociente entre a distância percorrida e o tempo que o cara vai levar também tem que ser 60. Por isso que deu 4 horas, porque 240 dividido por 4 dá 60. E nesse nosso caso de baixo? Bom, nesse caso, fazer a divisão de 3 por 8 vai complicar um pouquinho, porque vai dar um número quebrado, não vai ser legal. Mas, se vocês fizerem 3 dividido por 8 e depois fizerem 9 dividido por 24, vocês vão ver que também vai dar o mesmo valor. Vai dar o quê? A nossa constante de proporcionalidade. É essa constante que determina se duas grandezas são ou não proporcionais. Beleza? Galera, relembrando um pouco de razão e proporção, a gente já consegue fazer uma discussão um pouco mais legal de como é que esses dois conceitos vão se aplicar na geometria, principalmente razão entre segmentos e proporção entre segmentos, porque depois que a gente compreende razão e proporção entre segmentos, a gente consegue dar um passo maior, que é a verificar se triângulos são ou não proporcionais ou congruentes, que vai ser a discussão que a gente vai começar a fazer nas próximas lives. Então, o que eu precisava era relembrar esses conceitos com vocês, conceito de razão e o conceito de proporção, e aí agora na live a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso se aplica na geometria e depois a gente faz exercícios e eu gravo alguns outros vídeos de instrução sobre razão e proporção na geometria. Beleza? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a gente tira durante a live na nossa discussão. Continuem estudando, continuem tirando suas dúvidas. Eu tô aqui para ajudar vocês no que for necessário. Um abraço e bons estudos!